Boa noite! Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus possa estar contigo, possa estar com cada um de nós. E é sempre com grande privilégio que nós podemos louvar ao Senhor. Amém? O Salmo 27 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nesta noite que tu possas entregar o teu coração ao Senhor, entregar o teu louvor como um sacrifício vivo e agradável a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós só podemos chegar a Ele através da Sua palavra, através de nos rendermos a Ele com todo o nosso coração. Então nesta noite eu te convido a tu rasgares o teu coração diante da presença de Deus. Amém? Glória a Deus? Amém. Então eu vou pedir à Rebeca para ela orar e depois nós vamos louvar ao Senhor. Fecha os teus olhos nesta noite. Obrigada, Jesus, abençoe este culto corra bem, abençoa as pessoas que estão em casa, que estão doentes e visita-as. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso eu dizer? Posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração?
estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu, Deus. O que sou é teu, Jesus. O que sou é teu. Se tu puderes nesta noite, coloca a mão no teu coração, levanta a tua mão direita, mãos cheias de gratidão, não mãos cheias de ira nem contenda, mas mãos cheias de gratidão. Gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Gratidão porque Ele rasgou o véu e nós hoje podemos ter acesso direto à Sua presença. Então nesta noite, que tu possas entrar com essa confiança diante da presença de Deus, onde nós encontramos o perdão para as nossas almas, onde nós encontramos a Sua misericórdia, a Sua graça, a Sua paz, a cura que nós precisamos. Ó Jesus, nos rendemos a Ti, Pai. Somente o nosso coração, Pai. Meu coração, que posso eu dizer? Que posso dizer? Posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Obrigada, Pai, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz por cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque não há maneira como nós conseguimos um dia pagar. É impossível nós conseguirmos pagar esta dívida tão grande do Teu amor, da Tua entrega, Senhor. Por cada um de nós, Senhor. Antes da fundação do mundo, Senhor, Tu nos geraste, Pai. Antes da fundação do mundo, Senhor, Tu nos escolheste, Pai. Por isso, nesta noite, nós declaramos as Tuas promessas sobre as nossas vidas, Pai. Promessas de vida e não de morte. Promessas de paz, Senhor. Declaramos o Teu amor por nós, Senhor. Declaramos nesta noite o quanto nós Te amamos, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Vem, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria lembrar Hebreus 4,16, em que o autor ele diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, porque lá nós encontramos a misericórdia em tempo oportuno. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós às vezes queremos as coisas para ontem, nos precipitamos, mas há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo para Deus trazer a salvação até à tua casa. Há um tempo para Deus trazer a cura para o teu corpo. Há um tempo para tudo. Por isso aprende a descansar nos braços do Pai. Aprende a dar valor àquilo que é eterno, não àquilo que é temporal, àquilo que passa. Mas aprende. Que tu possas ter diante
dos teus olhos e marcado no teu coração a mensagem da cruz. Amém, Deus. Sim. A cruz de Jesus foi a maior evidência do amor de Deus para comigo, para contigo. Obrigada, Jesus. E nesta noite, Pai, nós entramos diante da Tua presença, Pai. Tal e qual como estamos, Senhor. Porque de Ti nada podemos esconder, Senhor. Por isso vem, limpa os nossos corações, Deus. Nos faz chegar mais perto de Ti. Atrai-nos para perto de Ti, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Queremos contemplar o Teu amor, Senhor. Contemplar a Tua beleza, Senhor. A beleza da Tua santidade quando Te adoramos, quando nos rendemos diante de Ti, diante da Tua glória. Entra em cada casa nesta noite, Deus. Entra em cada lar, Pai. Ministra o coração do Teu povo, Senhor. Visita os enfermos, Deus. Visita os cativos, Senhor Jesus. Faz isso, Pai. É o clamor do nosso coração. Visita os hospitais, Pai. Amém. Visita, Senhor, aqueles que estão embaixo, Jesus. E tem misericórdia de nós, Pai. Que nos possamos levantar como uma igreja que intercede, que ora, Senhor. Oh, Jesus. Obrigada, Pai. Rasgaste o véu, Senhor. E hoje podemos entrar em Tua presença, Senhor. Estar diante de Ti, Pai. Falar contigo, Jesus. Queremos dar testemunho, Deus, da nossa salvação, Deus. Queremos estar em reverência diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
daquele que é Pai misericordioso, daquele que está presente em todos os momentos, daquele que nos fez um só povo, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Somos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, Jesus. Mais uma vez, além do véu, Aonde que além do véu, agora eu entro e no santo lugar a ti eu posso contemplar, a ti contemplo tanta beleza e luz. Não há no mundo, não há Deus, não há mesmo adoração a dor. Além do véu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tia. Nós possamos contemplar a beleza de Jesus, o amor de Deus, essa paz que Ele nos dá, onde o mundo não entende, onde as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, mas Ele tem para nós, filhos de Deus, Ele tem essa paz, Ele tem esse amor, Ele tem tanto para nos dar. Por isso que os nossos olhos possam estar fixados em Jesus, que tu possas dizer: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem de Deus, que tu possas entrar em sua presença e diante dele tu possas ter as tuas forças de volta, possas ter discernimento, entendimento para entender as coisas espirituais. E só quem entende as coisas espirituais são aqueles que são espirituais, são aqueles que se rendem diante de Deus, são aqueles que passam tempo com Deus, passam tempo, ouvem a voz de Deus, ouvem a voz do bom pastor e estão diante dele para serem transformados de glória em glória e de andar de vitória em vitória. Por isso, nesta noite, tu possas ter entrado na presença de Deus e possas ter derramado diante dele, porque Ele é o Rei Jesus. Que Deus te abençoe, recebe um grande abraço nosso, fica atento para a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus possa apontar para o teu coração e possa transformar o teu homem interior, que Deus possa realmente te mostrar e te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que tu possas voltar para os braços de Deus. Amém. Porque todos nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós precisamos do Senhor Jesus, mais do que nunca. Amém? Que Deus te abençoe. Recebe um beijinho nosso. Tchau. Tchau. Até já. Muito boa noite. Na celebração de hoje eu convido-vos a meditar comigo sobre o que o apóstolo Paulo ele escreveu a Timóteo. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, e lêssemos do versículo 12 ao versículo 16, e diz assim: Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas,
para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Este foi o conselho de Paulo a Timóteo, um jovem pastor. E este conselho é tão válido para nós, válido hoje. E ele aplica-se a cada membro da igreja, quer jovens, crianças, pessoas de mais idade, ele aplica-se a todos nós. E a palavra de Deus, ela transmite esta exortação a todos nós. E é nossa responsabilidade de sermos um bom exemplo de pessoas, de irmãos, de obreiros, pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo é indiscutivelmente um dos maiores exemplos de obreiro fiel, de um homem com responsabilidade, de um homem comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele chama para si a responsabilidade a fim de que os seus discípulos o imitassem em tudo. Ele próprio diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo exorta o seu filho na fé, Timóteo, para que ele fosse o exemplo no amor, bem como fosse um homem espiritual, não andando na carne, mas andando no espírito, de modo que pudesse ser um homem puro, um crente puro, andando em santificação e que ele pudesse fazer a obra de Deus pela fé em Jesus Cristo. E ele diz a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te um exemplo dos fiéis, torna-te um padrão dos fiéis. E padrão, irmãos, significa modelo, significa exemplo, significa referência. Então é tudo aquilo que deve ser imitado, é tudo aquilo que deve ser seguido. E Paulo, ele sabia o valor da palavra de Deus e os seus efeitos benéficos de uma vida de fidelidade. E ele recomenda. E a sua recomendação, ele diz: Timóteo, torna-te o padrão dos fiéis, torna-te um exemplo dos fiéis. Procura apresentar-te a Deus aprovado, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz. E este foi o grande conselho de Paulo a este jovem Timóteo. Eu gostava que nós pudéssemos ver o versículo 12, e ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo dos fiéis. E nesta noite, eu gostava que nós pudéssemos ver alguns passos. E o primeiro passo que nós vamos ver é na palavra. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, e nós vamos ler: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Jesus nos ensinou, e Jesus nos ensina que o nosso falar, ele deve ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que queria Jesus dizer com isso? Que a palavra de um filho de Deus deve ser sincera, ponderada, real, sem fingimento, sem hipocrisia, mas deve ter uma linguagem sã. E nós podemos ver aqui quando Paulo, ele diz no versículo 11, ele diz no versículo 12, ele recomenda a Timóteo, versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Isto equivale a dizer: Timóteo, se não andares com dignidade, com respeito, tu terás problemas na tua mocidade, porque ninguém te vai respeitar. Tem cuidado no trato com todos. Se houver respeito em ti, temor a Deus, dignidade, serás vitorioso. Terás a aprovação de Deus e terás a aprovação daqueles que te ouvem. E o teu ministério, a tua vida, será abençoada. Ninguém te vai desprezar, pelo contrário, serás de bênção, serás de aprovação. Não deixes de manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, para que tudo te vá bem. Torna-te um modelo, torna-te uma referência, torna-te um exemplo em tudo. Queridos irmãos, que belo conselho o do apóstolo Paulo a este jovem obreiro. Que grande conselheiro! E nós vamos também seguir estes conselhos? Faço uma pergunta nesta noite. Vamos seguir os conselhos do apóstolo Paulo? Vamos seguir este modelo, este exemplo dos fiéis na palavra?
Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor em Mateus 12 e lêssemos do versículo 35 ao versículo 37. E diz assim: O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, nós precisamos de ser cuidadosos. Nós precisamos de ser cuidadosos com as nossas palavras, porque pelas nossas palavras nós seremos justificados ou seremos condenados. Mais à frente, nas epístolas, Paulo diz-nos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela palavra que for para edificar, para que dê graça aos que a ouvem. Então, que as nossas palavras, elas sejam para edificar, elas sejam para exortar, elas sejam para corrigir e para honrar a glória do nome de Jesus Cristo, a quem tu e eu representamos neste mundo. Amém? Já vimos o primeiro passo, agora vamos ver o segundo passo. Exemplo no trato. Exemplo no trato fala de todo o viver de todo o indivíduo. Fala da sua maneira de andar, da sua maneira de falar, da sua maneira de vestir, da sua maneira de ensinar, da sua conduta, da sua maneira de ouvir, da sua maneira de responder. Se um crente não é fiel, não pode falar sobre fidelidade. A Bíblia diz que, de acordo com a árvore, assim será o fruto. De acordo com o pensamento, assim serão as palavras. E a pessoa de mau trato nunca será um padrão dos fiéis, nem exemplo para os fiéis. O crente que é exemplo dos fiéis não muda. Ele é sempre o mesmo, com saúde ou doente, com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou desempregado, com alegria ou com tristeza, em qualquer circunstância, ele é sempre fiel. Irmãos, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele concede a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, que tu e eu, que cada um de nós, assente no seu coração ser um modelo do verdadeiro padrão dos fiéis no trato. Terceiro passo que nós vamos ver nesta noite, ele diz: seu exemplo no amor. O amor. O amor cobre todas as transgressões, diz a palavra do Senhor. Pensar em amor é pensar em Deus. Se o amor cobre todas as transgressões, o amor vale mais do que todo o ouro do mundo. É o amor que resolve qualquer problema de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem social. E Paulo amava a Timóteo. Ele o chamou de seu verdadeiro filho na fé. E como tal, o recomendava a ser exemplo no amor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a movermos, a que tu e eu nos possamos mover nesse amor divino, nesse amor que tudo sofre, nesse amor que tudo crê, nesse amor que tudo espera, nesse amor que suporta, nesse amor que é paciente, nesse amor que é longânimo, esse amor que perdoa, esse amor que não se ofende, esse amor que não pensa mal. Certamente Timóteo seguiu o conselho de Paulo. E nós? É hora de nós todos nós, despertarmos. Hora de tu e eu nos rendermos ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, ajuda-me a viver conforme o verdadeiro padrão dos fiéis em tudo. Ajuda-me a amar, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a manifestar no meu dia-a-dia o amor em tudo. Amém? Nós precisamos de manifestar no nosso dia-a-dia o amor em tudo, porque Ele é a marca. Por Ele e através dEle é que nós glorificamos o nosso Pai que está nos céus. Então nós vamos aprender com o apóstolo Paulo a sermos exemplo dos fiéis no amor. Sobre ser exemplo na fé, gostaria que nós abríssemos em Hebreus. Outro é o quarto passo, ser exemplo na fé. Glória a Deus. Então eu gostava que nós
pudéssemos abrir em Hebreus capítulo 13 e lêssemos versículo 7 e diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Palavras que eu quero ressaltar neste verso: a fé dos tais imitai. Sabem, estas palavras falam-nos profundamente sobre o que é ser exemplo de fé. E na Epístola aos Hebreus nós podemos encontrar, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, onde o apóstolo Paulo nos chama a atenção dizendo: a fé dos tais imitai. Os irmãos depois podem ler em casa todo o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus e terão uma visão profunda do poder da fé. Glória a Deus! A fé, ela desconhece o impossível, porque pela fé tudo é possível. Será que tu podes escrever aí embaixo? Pela fé tudo é possível. E é a fé que agrada o coração de Deus. A fé faz o leproso ficar limpo. A fé faz o cego ver, o paralítico andar, o doente se levantar do seu leito de enfermidade. A fé exige esforço. Foi o caso do general Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes. O homem da mão mirrada teve que estender o braço. O cego de nascença, ele teve de lavar-se no tanque de Siloé. A fé restaura a vida. E nesta noite, nós vamos pedir ao Senhor que nos acrescente fé, a fim de sermos verdadeiros exemplos de fé, afirmando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. Deus não muda e é o desejo do Senhor trazer o livramento a todos nós. Glória a Deus. 6º passo que eu gostava que nós pudéssemos ver nesta noite: padrão na pureza, exemplo na pureza. Timóteo, ele diz: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Eu gostava que nós pudéssemos abrir mais à frente em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, a última parte do verso diz assim: Paulo diz a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Do mesmo modo que Paulo falou a Timóteo, ele está a falar a mim e a ti. Ele está a falar a todos nós. Não é só para alguns, não é só para os jovens, não, é para todos nós. O Senhor fala a todos: conserva-te, meu irmão, conserva-te a ti mesmo puro. E pureza fala de integridade. Pureza está relacionado com a santidade. E a palavra de Deus diz que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, não diz em qualquer, não diz só em algumas, diz em toda a vossa maneira de viver. Então é nosso dever, é meu dever, é teu dever conservarmos-nos com uma consciência pura diante de Deus e dos homens. A fidelidade não é só para os irmãos mais velhos. O jovem deve ser fiel, a criança deve ser fiel, os adolescentes devem ser fiéis. Todos devemos ser fiéis. Glória a Deus. No Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Uma pergunta. De imediato, o mesmo salmista dá a resposta, que é: observando conforme a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Glória a Deus. Caminho fala de todo o viver do jovem, da pessoa, fala da sua vida, fala do seu caminhar, fala do seu proceder, fala do seu agir, fala do seu falar, da sua pureza, fala de uma vida santa e irrepreensível, vida separada. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de exemplos de homens, de mulheres, de jovens que honraram a Deus com as suas vidas, sendo um exemplo para todos nós no dia de hoje. Podemos ver o exemplo do jovem Daniel, de Sidraque, de Mesaque, de Abdenego, de Gedeão, de Samuel, de Davi, do próprio jovem Timóteo. Estes jovens são exemplo para nós. Jovens que nas suas vidas, na sua juventude, foram entregues ao serviço do reino. Com verdade, nós podemos dizer que todos eles, irmãos, todos estes jovens que eu mencionei, eles foram fiéis até ao fim. Para terminar, eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor em 1 de João, capítulo 2, versículo 14, e diz assim:
Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Será que tu podes ler comigo a última parte? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Amém? Então, nesta noite, recebam esta palavra de Deus nos vossos corações. Nós somos fortes, nós somos o exemplo dos fiéis. Onde? Como já vimos, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que o mundo possa ver em cada um de nós Cristo, que nós possamos ser pequenos Cristos aqui na terra. Este é o meu maior desejo, que nós possamos brilhar na nossa vida para Jesus, viver uma vida pura, uma vida separada, uma vida de exemplo, sabendo que temos esta responsabilidade de sermos luz e sal no mundo corrompido, no mundo que precisa urgentemente de conhecer o amor de Deus. Que nós possamos ser um exemplo, o exemplo destes fiéis, um exemplo, um padrão em todo o lugar. Procura. É este desafio que eu te deixo para ti nesta noite. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que passa pela prova, porque a palavra de Deus diz que nós no mundo nós teremos aflições, mas há uma promessa: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, tu vais passar pela prova. Se calhar a prova a nível de saúde, a nível familiar, vais ser forjado, sim, mas persiste até ao fim. Se é alguém que maneja, que conhece bem a palavra de Deus e que não se envergonha, não te envergonhes do poder de Deus, não te envergonhes de ser o Filho de Deus, porque tu e eu, nós somos a resposta em Cristo, nós somos a resposta que alguém precisa. Talvez um vizinho teu, um amigo que está a passar por uma doença, que está a passar por abandono, que está a passar por rejeição. Jesus transforma a nossa vida. Só Ele, só Jesus tem poder para o fazer. Só em Jesus nós somos verdadeiramente completos e satisfeitos. Nesta noite, que tu possas crer em Jesus. Aceita-o como teu Senhor, aceita-o como teu Salvador. Arrepende-te dos teus pecados, foge do pecado, foge da atração do mundo, arrepende-te, volta-te para os braços de Jesus. Somente Jesus pode transformar a tua vida. Somente Ele morreu, Ele ressuscitou para te dar uma vida nova. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada na tua vida, deixa Jesus limpar o teu coração, curar as tuas feridas, restaurar o teu casamento, restaurar a tua família, restaurar a tua autoestima. Deixa Jesus entrar, deixa que o sopro de vida de Deus possa vir sobre ti. Somente em Cristo Jesus há vida, somente nele nós podemos ser perdoados, restaurados e fortificados. Eu gostava que nós pudéssemos orar. Se tu puderes, coloca a mão no teu coração e faz esta oração comigo nesta noite. Amém? Pai, esta é a oração, Senhor, que te fazemos. Nós clamamos pelo teu perdão, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos, Senhor, pelo teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos arrependemos diante de ti, porque só tu podes limpar, só tu podes curar, só tu podes restaurar, Senhor, o nosso coração. Que nós possamos ser um exemplo, Pai, um exemplo, um padrão, Senhor, um exemplo nesta sociedade tão corrompida, Pai, pelo mundo. Deus, que nós possamos ser firmes nas nossas convicções de quem Tu és, Senhor, de quem nós somos em Ti, Senhor, porque em Ti nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nesta noite, Pai, que o nosso coração possa estar predisposto a fazer a Tua vontade. Sabemos que a seara é grande, Senhor, e que poucos são os ceifeiros. Queremos seguir, Senhor, seguir o exemplo dos fiéis na fé, no trato, no amor, na obediência, Pai. Ajuda-nos, vem abençoar cada irmão. Espírito Santo, que Tu nos possas conduzir em todo o tempo, Pai, em todo o lugar,
onde a planta do nosso pé pisar, Deus, que possamos dar fruto, que possamos ser de bênção, Pai, para quem nos rodeia, Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a alcançar, Pai, os nossos familiares, os nossos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a brilhar no meio desta escuridão. Ajuda-nos, Senhor, Pai, que possamos ser o obreiro que Tu aprovas, Deus, nesta seara, fazendo a Tua vontade. Nunca renunciando, Pai, os preceitos, a doutrina, Senhor, da santa palavra de Deus. Querido Jesus, ajuda-nos a olhar para Ti como o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, sabendo que Tu és a rocha da nossa salvação. Pai, nesta noite, Pai, em fé, nós queremos declarar, Senhor, que temos o Teu amor dentro de nós, Senhor. Que somos curados pelo poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, Pai. E pela fé, Senhor, eu entrego a vida dos meus irmãos, Senhor. Pela fé, Senhor, eu entrego cada irmão que possa estar a passar por uma enfermidade, Pai. Pela fé, Senhor, nós vemos saúde onde há doença. Pela fé, Senhor, nós vemos alegria onde há tristeza, Pai. Pela fé, Senhor, nós vemos um coração sarado, um coração tranquilo, Senhor, onde há ansiedade, Deus. Pela fé, Senhor, nós queremos alcançar as Tuas promessas, Senhor, que são de vida e não de morte, que são de paz, querido Jesus, e não são de mal. Por isso, nesta noite, recebe, Pai, recebe o nosso coração como um sacrifício vivo e agradável para Ti. Que o amor, Senhor, seja o elo, Pai, o elo perfeito, o elo que nos une, Senhor, o elo que faz com que cresçamos, Senhor, com que possamos suportar as diferenças uns dos outros e possamos exortar e possamos, Senhor, manejar bem a palavra de Deus para não sermos enganados com qualquer vento de doutrina. Pai, faz isto, Senhor, que a Tua igreja possa se fortificar em Ti e na força do Senhor. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor. Queremos ser Teus imitadores em tudo, Pai, em todo o trato. Ajuda-nos nesta caminhada tão difícil, mas que sabemos que Tu estás connosco. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que seja o desejo do nosso coração podermos servir ao Senhor, não com negligência, mas com a certeza, com esta responsabilidade, com este dever de que somos filhos de Deus e de que temos que ser seus discípulos, e para sermos seus discípulos temos que ser seus imitadores. Daqui de casa, recebe um grande beijinho, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua vida. Se estás de férias, que possas tirar um tempo para buscar o Senhor e entregares a tua vida ao Senhor como um sacrifício vivo e agradável para Ele. Que Deus te abençoe, estamos aqui, podes contar connosco para tudo aquilo que precisares, como família de Deus, como família que ama, como família que quer estar perto, quer estar contigo em todos os momentos. Que Deus te abençoe, recebe um grande abraço. Tchau!